Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, vocês já sabem, aqui vocês aprendem economia como ciência utilizando o caso concreto, né? Num método socrático, aristotélico, com modéstia totalmente à parte. Hoje eu gostaria de ensinar algumas coisas sobre capital, né, e desenvolvimento. Mas veja, para isso, eu vou utilizar a frase de um contador, né, que é um grande investidor, grande no sentido de resultados, né, Luiz Barsi. Ele diz o seguinte, que ele não investe, ele não compra ações, né, ele não vira acionista, ele não inverte capital para a compra de ações em empresas de varejo e companhias aéreas. Léo, mas isso é finanças. Sim, a decisão dele é uma decisão financeira. Mas eu vou explicar para vocês, a partir da teoria do desenvolvimento, né? Ou seja, os fatores de produção e um pouco mais de macro também, qual é a lógica dessa ideia do Luiz Barsi, dessa frase do Luiz Barsi e até dessa decisão de investimentos do Luiz Barsi. Bem, você pode ajustar o seu comportamento, né? Ações, não, agora não no sentido de ações de bolsa, né? Mas o que você vai fazer, você pode ajustar por algumas maneiras. Você pode olhar como as outras pessoas fazem, encontrar erros e acertos. Você pode verificar também o ferramental, a lógica por trás de alguma coisa. Né? E no mercado de ações, normalmente tem análise técnica e análise fundamentalista. Análise técnica, teoricamente, é olhar o gráfico, o comportamento em curva longa, tal. E a ideia da análise técnica é que dali você consegue retirar informação de mercado. Né? Léo, funciona? Não sei. Deve funcionar. E se funciona também, o que é expectativa, o que não é, o que realmente é informação, o que é que o pessoal faz análise técnica ao olhar aqueles padrões e uma sinalização ao mercado. Não sei. Eu não sei. Nunca me dediquei a isso. Mas o que eu quero analisar é essa ideia macroeconômica e da teoria do desenvolvimento que Luiz Barsi coloca nessa frase. Não sei se ele sabe do ponto de vista de teoria. Não sei se ele observou e depois verificou a teoria. Não sei se ele verificou a teoria e depois observou na prática. Não sei. Eu só sei que, de fato, tem um conhecimento de desenvolvimento e fator de produção muito importante nessa frase. Né? Não invisto em varejo, não invisto em companhia aérea. Por quê? Primeiro de tudo, depois ele explica, né, que com a taxa de juros que você tem no Brasil, com a taxa de juros não, com a inflação que você tem no Brasil, você não consegue ter uma empresa perene, né, em varejo e companhia aérea. Léo, mas o atual estado das companhias aéreas brasileiras, né, esse final de semana teve, esse não, porque eu não sei quando esse vídeo vai ser disponibilizado para vocês, eu vou verificar ainda, mas de qualquer maneira para os membros ainda hoje vai estar disponível, né? Mas para o grande público eu ainda tenho que verificar a escala. Né? Inclusive, pessoal, curtam, inscrevam-se, tornem-se membros, né? Deem uma olhada lá o conteúdo que nós já temos. Nós vamos fazer, eu faço uma live, eu tento fazer uma live por semana para os membros e uma live por mês aberta, né? Eu e meu amigo Renato, economista também, ele vai começar também a produzir conteúdo mais em formato de aula, né, com a metodologia dele para os membros, tá bom? Curtam, compartilhem e eu quero agradecer muito o apoio de todo mundo aí, que nós estamos com números bem substanciais, né, no sentido de resultado no tempo, certo? Muito obrigado a todos. Então, o que eu quero dizer, o que ele disse é que o varejo não funciona muito bem no Brasil por causa da inflação. E companhias aéreas, elas também sempre quebram, segundo ele.
Bem, Léo, mas o atual arranjo das companhias aéreas brasileiras dura 15 anos, né? Desde que a Varig faliu, você tem dois players muito importantes, depois entrou um terceiro player que continua muito importante. Mas vocês viram no final de semana aí, né? No final de semana do dia 10 de maio, na sexta-feira, né? Então foi dia 9 de maio por aí, que duas das companhias aéreas mais importantes do Brasil entraram numa situação calamitosa na Bolsa de Valores. Porque já tem uma conversa que elas teriam que fazer fusão e não conseguiram, e não sei. E aí ressuscitaram essa frase do Barsi, né? E o varejo também, né? Você tinha o grupo Pão de Açúcar, que era muito grande, né? Que ele já veio de uma recuperação também, que o Cassino francês ajudou, depois passou do Abílio para os franceses, depois o Pão de Açúcar reestruturou a marca, o Extra saiu, agora tem os atacarejos, parece um ciclo sem fim, né? As companhias também de varejo de linha branca, né, de eletrodomésticos e móveis, elas também vivem, uma cresce, 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 depois quebra, depois não há perenidade, né? Elas não são constantes no tempo. Ah, Léo, mas veja, naquele vídeo lá você comparou 10 anos, né? Agora você está falando que um arranjo de 15 anos é constante. Não, não, não estou falando não. Então é o seguinte, eu entendo a lógica de Luiz Barsi de dizer que varejo de companhia aérea ele não investe. Por quê? Porque ele faz uma coisa correta, que é para ações, que é o longo prazo. E não faz sentido, no entendimento dele de investimento em companhia em bolsa de valores, você investir para cada 2 anos, ou você vende, ou a ação começa a cair. São ações que valorizam muito rápido, e depois de algum tempo elas começam a baixar, né? E esse tipo de coisa. E não são ações conhecidas por pagar muito dividendo. Porque o lucro dessas companhias é uma coisa complicada. Por quê, Léo? Bem, companhia aérea é complicado no Brasil por uma coisa. É complicado no Brasil por 3 fatores, né? Regulamentação, estrutura de capital e estrutura cambial. As companhias aéreas, elas têm um problema crônico, né? Toda a receita. Léo, o que é receita? Receita é lucro? Não. Receita é a quantidade de vendas vezes o preço médio das vendas. É a quantidade total vezes o preço médio. Isso é igual a receita. Tá? Ah, Léo, mas ela pode ter receita que não seja bem vendas, pode ter um contrato, pode ter isso. Sim, sim. Mas basicamente é isso aqui. Tá bom? Ela pode licenciar a marca. Não sei para que ela licenciaria uma marca, sendo uma companhia aérea, mas sim, pode. Pode. Mas o tradicional é isso aqui, né? Receita igual a preço médio das vendas vezes a quantidade total de vendas. Tá? E o custo? Você tem o custo fixo, né? Léo, o que é custo fixo? Aluguéis, prestação das aeronaves, né? Que normalmente é leasing. O que é leasing? Um país que, que baseia não, mas tem um setor da economia muito baseado em aluguel de aeronaves, é um país que não tem uma fábrica de avião, que é a Irlanda. Né? Você tem fundos de investimento ou companhias de investimento direcionadas a isso, que elas compram aeronaves americanas, dos Estados Unidos, né, da Boeing, da Airbus, provavelmente da Embraer também, e de outras fábricas, e vão ao mercado e oferecem a companhias aéreas por um aluguel comercial que chama arrendamento comercial, que se chama, que é o leasing, né? E a companhia aérea, em vez de mobilizar capital ou tomar um empréstimo para comprar uma aeronave, ela faz o contrato e aquela aeronave pertence a esse fundo ou companhia de investimento irlandesa e se paga por mês tal, mas o contrato é em dólar. Então a quantidade de aeronaves, os salários, a infraestrutura física, né, hangares, escritórios para
para a burocracia da companhia aérea e também coisas que precise para a operação dentro de aeroportos, tudo é custo fixo, mais o custo variável. Léo, o que é custo variável? Combustível e peças que você só utiliza à medida que o avião voa. E outras taxas inclusas ali, tá? Tem um problema muito sério. As companhias aéreas brasileiras, né, elas vendem, né, as vendas, a receita é em reais. O custo é calculado em dólar. Léo, não, porque a receita, na verdade, é em dólares, porque eles ajustam em função do dólar. Muito bem, meu querido gafanhoto. Em função. Função quer dizer que o custo, né? O custo acompanha o. Sim, que a receita é em função do custo. Né? F de C igual a R. Certo? A receita é uma função do custo. Ou seja, a receita tem uma correlação com o custo. Mas a curva de oferta e demanda dessas empresas que operam majoritariamente no Brasil, elas oferecem o serviço em reais. Ou seja, a demanda em reais. A demanda vai fazer, os consumidores vão fazer a escolha racional econômica de comprar ou não bilhetes aéreos baseado no poder de compra do real. A curva de oferta, que é o quanto as companhias podem ou não oferecer as passagens, elas estabelecem em dólar convertido, vamos dizer assim, é uma função. Só que elas ajustam a curva, ou seja, estão dispostas a sacrificar margem de operação ou não, à medida que a demanda aceita aquele preço. Vocês entenderam o que eu quero dizer? Você tem aqui a curva, aqui é preço, aqui é quantidade, né? Quanto maior o preço, maior a quantidade ofertada. Quanto maior o preço, menor a quantidade demandada, tá? Aqui são os consumidores, aqui é a demanda. E aqui é a oferta, que são as companhias aéreas. Os consumidores, se você tem R$ 1.000 uma passagem, R$ 1.000, não, porque, vai, R$ 10.000 uma passagem São Paulo, Rio de Janeiro, R$ 10.000, uma passagem São Paulo, Rio de Janeiro, meia dúzia de pessoas aceitam pagar. Seja porque a pessoa tem muito dinheiro, seja porque a pessoa precisa ir de toda maneira precisa ir de avião. Então, a companhia aérea vai vender pouco daquela passagem. Só que à medida que você tem uma passagem de São Paulo, Rio de Janeiro a R$ 500, ficou bem feio aqui o gráfico, mas vocês entenderam o que quer dizer, né? Você tem uma passagem de São Paulo, Rio de Janeiro a R$ 500, você tem o preço de equilíbrio. É o preço exato que a companhia aérea está disposta a vender com o preço exato que a maior parte dos consumidores está disposto a comprar. Tem consumidores que só vão comprar ainda com um preço ainda mais baixo, que é esse daqui. E tem consumidores que estavam dispostos a pagar um pouco mais, tá? Ocorre que, à medida que há uma inflação de preços, o poder de compra nominalmente aumenta. O que é nominalmente aumenta? Não é que a pessoa pode comprar mais, mas R$ 500 de 10 anos atrás seria o equivalente a R$ 700 hoje, vamos dizer assim. Porque você tem uma inflação. Ah, Léo, então você está falando que a inflação em 10 anos foi 25%. Veja, não é bem assim. Eu vou escrever 30 linhas de comentário. Gente, é um exemplo, né? É bem mais que 25% em 10 anos, eu acho, provavelmente. Agora tem que ver, né? Vamos fazer a conta rápido? Vamos por uma taxa média de inflação de 4% ao ano. 4% ao ano, se fosse linear, seria 40%. Então é mais ou menos, vamos por ali uns 50 e tanto por cento em 10 anos. Mas, então o exemplo é 25, só para vocês molhar, só para deixar um molhar o bico, certo? O aumento da curva de demanda, a curva de demanda, então, ela vai subindo nessa parte, ou seja, as pessoas estão dispostas a pagar mais à medida que a inflação sobe, porque o preço real continua o mesmo, né? Só o preço
só a demanda, só o preço nominal, né, continua aumentando. Para a oferta, teoricamente seria a mesma coisa, mas tem um problema. Para a oferta, você tem a oferta em reais, mas a companhia aérea faz a contabilidade em dólar. Por quê? Porque os custos fixos, basicamente quase todos são cotados em dólar. Não, Léo. Não, não é, porque o piloto da companhia aérea, o mecânico de aviões, é, enfim, são pagos em reais, sim, mas veja, piloto de companhia aérea e mecânico de avião são profissões muito fáceis de serem contratados por empresas internacionais. Então, os salários de um piloto de companhia aérea e um salário de um mecânico de avião, ele precisa ser compatível com o mercado internacional. Ah, não, Léo, nada a ver. O meu tio, padrinho, avô é piloto da companhia aérea do Vale do Ribeira e ele recebe um salário que o motorista de ônibus no Rio de Janeiro ganha. Tá, são coisas muito específicas do mercado que ele trabalha, o tipo de aeronave. É evidentemente que a aviação regional, às vezes essa pessoa não conseguiria interação, mas eu digo, os pilotos, boa parte dos pilotos e boa parte dos mecânicos são funcionários que teriam emprego em outros países. Né? Então é isso que eu quero dizer. Então veja, essa sabedoria do Luiz Barça é verdadeira. Por quê? Estruturalmente para o Brasil, você tem uma receita que é em real e um custo que é em dólar. Fazendo um link com aquele vídeo que eu fiz da taxa Selic, se em 10 anos, né? Ai, Léo, por que você utiliza 10 anos, né? Utilizasse 30, 20, o negócio é o seguinte, né? Em 2015 o Brasil perdeu o grau de investimento. Então você modifica a relação também da taxa de câmbio com esse querido carry trade que vocês tanto falam, que não é tão importante assim. Por quê? Porque o carry trade tá, depois de 2015 ele ficou na casa de 9 a 11% da dívida total. Né? Então, Léo, é coisa pra caramba. É importante. Não o carry trade que ficou entre 9 e 10%, perdão. O volume de investidores de compradores de título da dívida pública brasileira, apenas 9 a 10%, a 9 a 11% são residentes não são residentes fiscais do Brasil. Ou seja, não significa que as pessoas são estrangeiros. Significa que as pessoas na Receita Federal elas não moram no Brasil. O que isso quer dizer? Que você pode ter brasileiros que estão fazendo essa transação também. Tá? Esse volume não é tão importante quanto vocês achavam. Ele era muito importante quando o Brasil ganhou grau de investimento, que eu acho que foi 2005, 2006, agora não lembro, até 2015. Que aí sim foi muito importante, que chegou de 25% a 35% da dívida pública total. Aí era bastante. Né? Mas depois disso, por isso que não faz sentido você pegar antes, né? Porque mudou o ciclo macroeconômico, tá? Mas voltando aqui para o que eu tô falando. Veja, a companhia aérea que fosse investir em 2014 no Brasil, e para uma grande empresa, 10 anos não é muita coisa, tá? Ela fosse investir no Brasil em 2014, se comprometendo a comprar um avião, a fazer um contrato, né, de arrendamento por US$ 1 milhão, né? Esse US$ 1 milhão por mês, na época, eram 2 milhões e 500, 2 milhões e meio de reais. Né? Hoje, o dólar está 5,60, mas nunca peguem esse referencial do dólar aqui, porque não se faz assim no YouTube, né? Porque eu não sei nem quando que eu vou soltar, mas só por exemplo, hoje está na casa de 5,60. Então, esse mesmo contrato de US$ 1 milhão durante 10 anos, o contrato de pagar US$ 1 milhão anualmente durante 10 anos, esse mesmo custo hoje foi para casa dos 5 milhões e 600 mil reais. Vejam, o custo desse contrato aumentou 500 e tantos por cento. Certo? Ao passo que qualquer investimento que tenha sido feito em 2014
teria que levar em consideração outros trade-offs, né, outras opções de investimento da companhia aérea, evidentemente. Mas qualquer investimento feito em 2014 teria que ter rendido no mínimo, 5 vezes. Ah, Léo, então como as companhias continuam funcionando por todo o tempo? Você tem o lapso temporal, né? Que é você vender o almoço para comprar janta, você adianta as receitas e atrasa as despesas. O que é adiantar as receitas? Tudo que entra, ou ela faz o desconto, duplicata, elas não têm muita duplicata, né? A companhia aérea não tem duplicata, então provavelmente é a chamada operação fumaça, né? Que é o desconto do cartão de crédito. Quando você passa o cartão de crédito, o lojista recebe na quantidade de vezes que você está parcelando. Caso ele queira receber antes, né? Se você fez uma compra de R$ 999 em 3 vezes, ele vai receber 30, 60, 90. Né? Em 3 meses ele vai receber aqueles R$ 999. Mas se ele quiser adiantar aquele valor, ele liga para a empresa de cartão, ou já está arranjado em contrato, de que ele vai descontar aquele valor, né? 999, ele vai receber 800, vamos supor. E aí ele já recebeu 800, só que é uma coisa que ele está desempenhando durante uma venda que ele fez para 3 meses, ele já está recebendo tudo agora. Né? E às vezes a saída do avião vai ser daqui para 3 meses, mas ele está usando a receita agora. Tá? Então, Léo, isso está muito finanças. Não, é só para vocês entenderem como a economia real funciona. Né? E a companhia aérea, eles vão ser muito inteligente por causa disso, né? Estruturalmente no Brasil, não dá para você esperar que uma companhia aérea seja perene. Porque a companhia aérea, não estou falando que é, mas a companhia aérea não tem muita diferenciação de aviões, de companhia aérea para companhia aérea na concorrência. Não tem muita diferenciação. Ah, Léo, pelo amor de Deus, tem aquelas árabes, aquelas companhias aéreas árabes que são maravilhosas, todo mundo quer voar naquilo, sim. Mas a diferenciação é por duas coisas. As companhias árabes elas são muito boas porque a localização, né? É no meio do mundo, vamos dizer assim, né? Quem vem das Américas e quer ir para a Ásia, quem vem da Ásia vai para as Américas, né? Dá para coletar na Europa ali também, trazer para a Ásia e soltar para a África, para a América do Sul, para o sul da Ásia, né? Para o Sudeste Asiático, para a Austrália, Oceania, né? Então, você tem a localização geográfica. Então, isso ajuda muito aquela companhia aérea. E o Brasil tem um problema, né? O Brasil é muito longe do mundo. Porque uma companhia aérea internacional, uma companhia aérea brasileira que opera internacionalmente, por regulamentações do setor aéreo por tratado internacional, elas não podem abrir um escritório na Austrália para ficar voando na Austrália. Né? Ah, Léo, mas tem a companhia aérea brasileira que tem voos para a Austrália e faz trajetos lá dentro, sim, mas essa companhia aérea que você está falando, ela tem capital metade brasileiro, metade, não sei se é metade, né? Mas tem uma grande parte do capital chileno, grande parte do capital brasileiro. E o Chile tem voos para a Austrália por culpa das possessões chilenas no Pacífico Sul e tem alguns e ali pelo Pacífico Sul você tem alguns acordos em que ela pode voar localmente, né? Ali na Nova Zelândia, nos países da Micronésia ali, né? Mas, enfim, também é um pedaço. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: a companhia aérea brasileira, ela não pode voar, não pode fazer um trecho super rentável. Por exemplo, coletar passageiros da Europa para levar para os Estados Unidos. Uma companhia aérea portuguesa pode. Né? A companhia aérea portuguesa pode coletar passageiros em toda a Europa, trazer para o Porto ou para Lisboa e dali do Porto ou dali de Lisboa levar para os Estados Unidos. Então você vê que você tem um problema da estrutura macroeconômica e você tem um problema também da estrutura geográfica, né? Então você não tem aqui, Léo, agora você está falando de logística aérea, não. Aqui você vê as vantagens comparativas. Por conta da geografia, companhia aérea brasileira não tem uma grande vantagem comparativa. Por quê?
Se pudesse, se ela tivesse uma capacidade de coleta de passageiros para levar em que ela atendesse passageiros estrangeiros, o custo, ela poderia começar a repassar o custo para a receita em dólar, porque esses estrangeiros têm uma resposta ao aumento do custo em dólar melhor, para a companhia aérea, evidentemente. Então, a companhia aérea brasileira, as companhias aéreas brasileiras são desenhadas pela própria estrutura geográfica, pela própria localização geográfica brasileira, e pelo Brasil ser uma economia muito fechada, elas são obrigadas a servir o Brasil, né, com a receita em dólar, né, com a receita em real e os custos em dólar. E isso afeta muito a perenidade, né, a capacidade dessa empresa se estabelecer no tempo. Ah, Léo, mas elas voam muito para os Estados Unidos. Sim, voam muito para os Estados Unidos, mas eu vou fazer uma pergunta. Elas coletam passageiros da Argentina, do Paraguai, da Bolívia, do Uruguai, para trazer para Guarulhos, para o JK e outros aeroportos internacionais do Brasil, para daí levar para os Estados Unidos? Sim, coletam. Muito. Quantos por cento? Não é muito. E se o Brasil tem dificuldade com a moeda de fazer isso aqui, né, de que a receita é em real e o custo é em dólar, não só o Brasil, mas a América Latina tem esse problema. Passageiros argentinos também. Você tem as próprias companhias também deles que têm a mesma localização geográfica. Por que o camarada vai sair de Bogotá para vir para o Brasil? Você entende o que eu quero dizer? Não tem muito nexo. E se o cara também já tá. Bem, tem toda a estrutura, mas eu digo. No Brasil, companhias aéreas, você não tem vantagem comparativa e você não tem estrutura macroeconômica para isso. Tá? Viram como utilizar ferramental econômico para o seu rico dinheirinho? Né? Léo, então você está dizendo que não devemos comprar ações de companhia aérea? Não, eu não estou dizendo nada. Eu não invisto em bolsa. Eu não invisto no mercado financeiro. E a recomendação que eu faço é o seguinte: se vocês querem entrar nessa brincadeira, não me ouçam. Não vai ser de mim que vocês vão ter dicas de investimento, tá? Eu lavo minhas mãos, como Pôncio Pilatos, certo? Agora sobre o varejo. Bem, sobre o varejo a coisa fica mais econômica, né? Não fica uma coleção de obviedades, ou talvez seja, né? Do jeito que vocês reclamam às vezes, né? Só quero falar uma coisa pra vocês. Não existe nada de novo debaixo do sol, tá certo? Bem, vamos lá. No varejo, a coisa do Barsi é mais sutil, vamos dizer assim. Uma coisa que eu acho que todo mundo, de uma determinada forma, sabe, mas ela é sutil. O problema do varejo é o seguinte: a estrutura macroeconômica do Brasil é de inflação crônica, né, por conta de escolhas políticas do ISLM, que é manter o nível de juros mais alto do que um nível de juros alto, porque os gastos do governo são estruturalmente altos e a quantidade de capital do Estado empresário, vamos dizer assim, demanda para continuar investindo, para trazer a curva de serviços e produtos para cima, e para isso precisa de uma taxa de juros mais alta, e isso faz um ciclo ruim, né? Mas, ao meu entender, mas é a escolha da população brasileira, né? O brasileiro gosta disso, mantendo os juros alto, o juro se mantém alto, o governo capta, o Estado capta mais capital, drena o capital disponível na sociedade, só o Estado consegue se comprometer a investimentos de longo prazo, né? Mas nem ele faz isso, mas enfim. Ou empresas que recebam dinheiro subsidiado via Estado para investimentos estratégicos, vamos dizer assim. Ou só para a manutenção da linha de produção. Então não há capital disponível suficiente,
você não consegue aumentar a produtividade ao longo do tempo, e isso faz o governo ter que aumentar a taxa de juros, faz os órgãos de Estado, né? Porque o Banco Central não pertence mais ao governo, vamos dizer assim, né? Ele agora tem mandato. Faz a taxa de juros ser estruturalmente alta para controlar o consumo via demanda recessivamente. Isso funciona no curto prazo. Então você faz ciclos de juros. Não é sempre que o juros está alto, né? É muito, muito alto, mas você tem ciclos de juros para ir abaixando a atividade econômica ao longo do tempo, para fazer com que o crescimento se adeque ao crescimento orgânico do capital, porque não há capacidade de um grande grau de investimento, né? E isso gera um juros cronicamente alto e uma inflação cronicamente elevada. Léo, mas a inflação é 4, 5%. Isso é elevado, gente. Isso é elevado. A meta é 3,5%, mas 4, 5% já é elevado. A meta é elevada, né? Uma inflação boa seria 1,5%, 2%. Ah, isso na Europa. E por que a gente não pode crescer que nem eles? Eu não entendo isso, mas tudo bem. Ah, porque tem o passado colonial, tem isso. Eles tiveram 2 guerras mundiais, gente. Mas enfim, vamos lá. Quando o Estado demanda muito capital, ele drena capital da economia, você não consegue aumentar a produtividade, e as empresas de varejo, né, elas estão vendendo algo. As empresas de varejo que o Barsi se refere são as empresas de varejo da chamada linha branca de eletrodomésticos, algumas têm até móveis, né? Essas empresas, de onde elas compram a mercadoria? Qual é a estrutura de custos dela? Elas têm um custo fixo, né, que diferentemente do custo fixo das companhias aéreas não é tão alto. Por quê? Porque as companhias aéreas são capital extensiva. Por que capital extensiva? Elas demandam capital mobilizado, que são os aviões. E capital humano alto também, né? Os salários das companhias aéreas são para mão de obra especializada, seja um mecânico, seja um técnico, é, e seja um piloto. E a maior parte dos pilotos não é curso superior à profissão de piloto. Ah, Léo, mas eles estudam muito. Sim, é para a gente também ver que estudo não é só o diploma universitário. Você tem os estudos que às vezes não é nem técnico, né? Um brevet, uma habilitação, né? Vamos dizer assim, né? Para quem não sabe o que é brevet, uma habilitação de voar, né? Horas de equipamento, é um técnico no sentido amplo da palavra, muito caro e muito capacitado, né? O piloto de linha aérea. Enfim, já no varejo é um diametralmente oposto. O capital fixo, que é as lojas, esse tipo de coisa. Ah, você tem lojas muito caras, lojas de shopping, ou aquelas megas lojas. Sim, beleza. Mas veja, não dá para você comparar com o custo de máquinas e equipamentos. Né? Por quê? Porque essas lojas, se são próprias, entram como patrimônio. Se elas são lojas alugadas, o preço do aluguel é alto, mas não, não é tão alto comparado com o custo da mão de obra. O maior, o maior custo de capital do varejo é a folha salarial. E veja, que também não é uma folha tão alta, porque provavelmente tem a comissão, que é um percentual da receita que eles pagam aos chamados colaboradores. Para mim não é colaborador, para mim é funcionário ou empregado. Tá? É um percentual da receita. Bem, então você tem o custo, o custo é o custo fixo, que é a folha salarial. Ah, os impostos. Os impostos não são custo fixo, né? Imposto é custo variável, mas tudo bem. E para a curva de oferta e demanda, você vai olhar os impostos depois. Mas, enfim, teoricamente, né? Porque no Brasil você já compra coisas com imposto. Mas, enfim, vamos lá. Então, você tem o custo variável, que é uma variação da receita, uma porcentagem da receita é a comissão. Então, você tem que colocar no custo variável, mas também é fácil de precificar. Só que tem um problema muito sério. Como o capital físico é caro no Brasil, essas empresas são mão de obra extensiva. A companhia aérea são capital extensiva. Essas empresas são mão de obra extensiva. Tá?
Ah, tem os caminhões, tudo, sim, mas basicamente a maior parte do custo delas é a mão de obra, tá? Veja, só que onde que elas ganham dinheiro? Na venda de eletrodomésticos, móveis e outras coisas, né, eletrônicos, né? Tudo que essas grandes companhias de varejo vendem. E os mercados também vendem produtos alimentícios, né? Mas vamos entrar mais no varejo da linha branca, mas também vale para mercado. Veja, tem um problema aqui. Qual o problema? Vamos por aqui. Em janeiro, o valor total do estoque delas era 100 mil reais, tá? Elas tinham 100 mil reais de estoque. Com 100 mil reais de estoque, vendendo numa margem de lucro de 40%, elas conseguiam vender, elas conseguiram ter de receita 140 mil reais, tá? Aí você tira os custos, tira isso, tira aquilo, comissão, tal. Ela teve de lucro 10 mil reais. 10 mil reais. Léo, é muito pouco. 10 mil é muito pouco. Se ela tem uma margem de 40, né? Ela ganha 40 mil reais a cada 100 mil que ela tem de estoque. Pagando custo de funcionário, comissão, o custo fixo e tal, 30 mil, certo? Da receita, 30 mil da receita é custo. Porque lucro é igual a receita menos custo. Por que você está falando isso? Eu sei, você sabe, mas aqui esse canal é amplo. Eu tenho marxistas também. E eles, né? Bem, enfim. O lucro é a receita menos o custo. O lucro foi de 10 mil, por quê? A receita foi 40 e os custos foram 30. Então o lucro foi 10 mil. Tá bom? Beleza. Então sobrou 100 mil. Ele recuperou os 100 mil que ele pode comprar de estoque novamente. Porque agora em fevereiro a empresa tem que continuar vendendo, certo, Léo? Certo. Aí essa empresa, a dona Varejo e Company, vai comprar batata, vai comprar, não sei, eletrodoméstico, vai comprar facas, tudo que ela possa vender no varejo dela, seja varejo alimentício, seja linha branca, né, que são fogões e geladeiras. Só que aí ela tinha 100 mil de estoque. Ela vendeu 100 mil, ela vendeu 140 mil, 40 era a receita, o custo foi 30, sobrou 10. Certo? Embolsou 10. Beleza? Ótimo. Só que tem um probleminha. Ela tem que repor o estoque. Por quê? Ela tem que continuar vendendo. Aí ela chega e vai repor o estoque. Só que agora ela vai lá repor o estoque. Para ela repor a mesma quantidade, para fazer a mesma quantidade de vendas, tá? Para fazer a mesma quantidade de vendas e repor o estoque, ela precisa de 120 mil reais. Léo, mas inflação de 20% é difícil. Mas você pode ter meses que tem reajuste e tal. Tá achando muito? Vamos pôr aqui então, sem problema. 105 mil. Ela precisa de 105 mil, ela precisa de 5 mil a mais. 5% de um mês para o outro dá para acontecer. Por que dá para acontecer? Porque aqui não é IPCA. Aqui é índice de preços. Índice de preço sobre construção civil, índice de preço sobre o varejo, índice de preço sobre o atacado. Aqui é índice de preço. Por que construção civil? Porque pode ser uma varejista que vende material de construção. Tá? Então, índice de preço dá para acontecer, 5% e tal. Só que índice de preço também tem deflação, né? O índice de preços ao atacado, o índice de preço ao varejo, ele tem deflação às vezes. Às vezes ele tem, né? O IGP, né? Índice geral de preço. É a Getúlio Vargas calcula. Fundação Getúlio Vargas. Dá para acontecer deflação, tá? E é normal que você tenha deflação. Mas em 12 meses é esperado que você tenha inflação. De um mês para o outro pode acontecer deflação, tá? Então, em fevereiro ela tem que repor o estoque. Agora ela precisa de 105 mil. Então, desse lucro, ela tem que deixar 5 guardado, pegar 5 para comprar. Então não foi lucro. Isso aqui é custo. Custo do quê? 5 mil é custo do quê? Custo de reposição. Do quê?
Custo de reposição do que, Léo? Estoque. Estoque não é capital. Ele não é capital no sentido clássico macroeconômico, mas para o comércio é um negócio chamado capital mobilizado. Estoque é custo como capital mobilizado para a venda. É capital financeiro mobilizado, né? Ou ativo mobilizado. Né? Capital aqui abstrai um pouco, tá bom? Não é fator de produção, já é produção, né? Mas é capital financeiro mobilizado. Tanto que no cálculo do PIB, quando você tem uma empresa que produziu milhões de carros, né? Que a crítica que o pessoal tem à China, que a China maqueia os números para falar que cresceu mais. Seja construindo cidades fantasmas, né? Segundo a alegação, seja fazendo uma superprodução de carros, de roupas e não tendo para quem vender. Tá? Inclusive nesses aplicativos que vendem coisas direto da China, é uma coisa fantástica, porque você entra lá, tem um caramba de uma roleta, que ele fala o desconto que você vai ganhar, às vezes, né? E às vezes, você consegue comprar uma série de mercadorias. Ah, são bugigangas. São bugigangas. Coisa que seria. Você consegue comprar 4, 5, 6 bugigangas, que se você fosse num shopping, numa loja, você deixaria 60, 70 reais. E ali você compra tudo pelo preço do frete, praticamente. Que seria o quê? 15 reais. Por quê? Bem, há alegações de que há uma superprodução na China e, pelo cálculo do PIB, quando uma fábrica produz muito, uma fábrica ou uma construtora produz muito, a construtora, quando constrói muitos imóveis, não vende. Contabilmente, aqueles imóveis e aquelas mercadorias não vendidas entram no PIB como produção. Mas como o quê? Como estoque. É produção. No ano seguinte, essas mercadorias sendo vendidas, elas são contabilizadas no PIB novamente? Não, não são. Não são. Evidentemente que entra no varejo, tal, tem um ajustezinho ali, dá para fazer. Mas no bruto não entra. No bruto não entra novamente. Só que se aquela mercadoria se perde, se você destrói aquele imóvel, se você perde aquelas bugigangas, impacta o PIB? Não, não impacta. Você entende o que eu quero dizer? Dá para maquiar? Dá, mas eu duvido que a China faça exatamente isso. Provavelmente pode ter meio ponto percentual do PIB chinês que sejam bugigangas construídas e não vendidas. Meio ponto percentual. Meio ponto é muita coisa, porque a economia deles é muito grande. Mas pode ter algumas casas depois da vírgula ali, né? Alguma porcentagem que seja, mas... Bem, enfim. O estoque é capital para o varejo. Léo, e daí? O seu Luiz Barsi, quando ele diz isso, talvez pela formação contábil que ele tem, é genial. Por quê? No Brasil, nós temos uma inflação cronicamente alta. Isso limita o consumo de duas formas. Uma, porque encarece o crédito para a parte da receita da empresa. Por quê? Os consumidores vão comprar para mercadorias que precisam de crédito, um fogão, uma geladeira. Fogão nem tanto, mas uma geladeira, né, um computador. Esses equipamentos que demandam mais investimento da parte do consumidor, né, que ele precisa colocar mais dinheiro ali, para a realidade brasileira, principalmente dessas grandes lojas de varejo, ele vai fazer parcelado. Você tem o carnê dessas empresas e você tem o crédito. Né? Ah, Léo, mas é difícil, né? Você vai parcelar uma geladeira, que seja aquelas caríssimas de 8 mil reais. Difícil o cara fazer um carnê. Mas você tem o cartão de crédito. Ah, mas cartão de crédito, se o cara pagar direitinho, não tem juros. Sim, mas e o limite? Quando você tem um custo de juros, fica mais difícil liberar limite. Ah, mas aí isso é fácil, a gente pega cartão emprestado, tal, sim. Eu concordo com você. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o juros alto diminui a quantidade de vendas do varejo. Por quê? Porque essa é a função do juros alto, né? Dar uma baixada na produção. E aí que é cruel também.
Porque o varejo, vendo que não consegue vender, ele pode ajudar a baixar a inflação. Como? Por mais que o custo do meu estoque aumentou, eu preciso vender, porque eu tenho um custo fixo alto, folha de salarial. Então, esse estoque que eu paguei 105, eu vou vender por 100 ainda para manter os preços. Ah, eu estou com prejuízo de 5? Ah, Léo, não tem problema, porque é um prejuízo de 5. Então aqui eu tive um lucro no mês passado de 5. Esse daqui foi só para manter a operação. Então é como se o meu preço médio fosse 102.500. Certo? Beleza. Meu custo médio fosse 102.500. Beleza? Beleza. Só que tem um problema. Na hora que você for comprar em março, não é mais 105 que você vai pagar. Você vai pagar 107. Então você vai pegar mais 2.500 do lucro que estava aqui. Considerando que você continuou vendendo por 140 mil. Você entende o que eu quero dizer? Você vai comendo margem de um semestre no varejo. Ou jogando para frente para a esperança que o mês que vem vai ser melhor. Não estou analisando balanço de empresa, estou falando a estrutura do varejo no Brasil. Isso vale para material de construção, isso vale para mercadinho de esquina, isso vale para quase qualquer coisa no Brasil que trata com comércio. Porque o capital está aqui. É o estoque. E eles são extensivos em folha salarial. E aqui é a necessidade de um negócio chamado fluxo de caixa. Tá? É por isso que é desenhado para quebrar. Porque você vai consumindo lucro, você vai consumindo caixa, você vai queimando caixa. Você pega um empréstimo, aí você tem volume, aí o mês vai bem, aí tem o sazonal, no Dia das Mães vende, no Natal vende, nisso, aquilo, ou tem uma promoção, ou eu peguei eu como empresário, vamos supor, eu peguei um IGP, né? Um IGP, um índice geral, né? Que deu uma deflação. Né? O índice geral da linha branca, esse mês os preços abaixaram, eu consegui repor o estoque por 98 em vez de 100. Então eu vou tirar, não, mas esses 2.000 que você vai conseguir de lucro em maio, quando o índice de preços baixar, né, o índice de preços da linha branca baixar, ou seja, eu consegui comprar o estoque da fábrica que eu comprava normalmente por 100, que foi para 105, que foi para 107, em maio ele vai para 98. Então ele abaixou 20%, né? Ótimo. Só que tem um problema. Esses 20% que você está tendo de lucro em maio é para pagar prejuízo que você teve em fevereiro, em março, em abril. Tá? Esse é o problema do varejo no Brasil. Veja, Léo, você está dando dicas de investimento? Não, eu estou mostrando para vocês economia real. Isso aqui é economia real. E como a economia real impacta a economia financeira. Ou como a economia financeira impacta a economia real. E os mecanismos da inflação. A inflação, os mecanismos do uso da taxa de juros na inflação. O aumento da taxa de juros come margem de quem? Do comércio. O aumento da taxa de juros come margem do comércio. E tem um problema, o comércio é um dos maiores empregadores do Brasil. Então, é complicado. E se o comércio vai mal, as fábricas vão mal. Eu precisaria aumentar o comércio para que eu pudesse aumentar a capacidade fabril. E tem um comércio que o Brasil tem pouco. E um comércio que poderia ajudar muito o Brasil. O Brasil participa de 1,4% do fluxo de comércio global. De comércio. Né? Sendo que nós temos... Vamos fazer junto a conta? Viram? Eu fiz rápido aí. O Brasil tem 2,5% da população mundial e tem apenas 1,4% do fluxo de comércio global. Apenas 2% do comércio chinês é com o Brasil, 4% do comércio americano dos Estados Unidos é com o Brasil, 3% do europeu. Vou deixar os dados aí na descrição.
Léo, o que você está falando? Uma forma, veja, uma forma de melhorar o emprego e o PIB brasileiro, né? E alguns problemas macroeconômicos brasileiros é com corrente de comércio. Como assim? Se você melhorasse o comércio global brasileiro, você melhoraria. Você poderia até desvalorizar o câmbio, mas você traria estabilidade ao câmbio. Por quê? Porque você aumentaria o número de transações, transações comerciais. Léo, isso vai acabar com a conta comercial, esqueci o nome, com a corrente comercial, com a balança comercial. Isso vai acabar com a balança comercial do Brasil. No começo, né? Depois você deixa o dólar um pouco solto, a hora que ele chegar num dólar de equilíbrio, você para. Ah, Léo, mas isso vai diminuir o PIB brasileiro. Pode ser que sim, mas você traz estabilidade para o varejo. Léo, por que isso diminui o PIB? Porque o PIB é investimento, mais gastos do governo, mais consumo da família, mais a diferença entre exportações e importações. Então, quando você aumenta as importações, você diminui o valor do PIB, principalmente se ela for maior do que as exportações, tá? Só que a hora que você chegar numa taxa de câmbio de estabilidade, o preço internacional dos bens importados se ajusta ao brasileiro. Você abrir o Brasil ao comércio, não vai destruir a indústria nacional. Que indústria, meu amigo? Que indústria? Já foi, né? Então, o que daria para fazer? Você abrindo o Brasil ao comércio global, você traz mais capacidade de perenidade para as empresas aéreas, você melhora a estabilidade do dólar, você atrai mais capital, mesmo sem grau de investimento, para o carry trade, o que equilibra o dólar, né, porque você tem mais volume. Então, vai ter menos volatilidade no câmbio. Você vai poder permitir que as empresas de varejo importem mercadorias para compensar o problema da taxa de juros alta. Compensando o problema da taxa de juros alta, o Estado vai ter que tomar medidas de controle à inflação que não sejam apenas sacrificando o varejo e o atacado. Léo, isso vai acabar com a indústria brasileira. Não vai acabar com a indústria brasileira, até porque não tem muito mais indústria brasileira para acabar, infelizmente. Uma coisa para falar para vocês, tá? Na conta do PIB, padaria é indústria, tá? Então, quando vocês virem aí a participação da indústria brasileira aumentou, vejam os dados, tá? Padaria é indústria. E é mesmo, é indústria de transformação, tá? Boleira, que produz bolinhos para vender ali na faculdade e tal, ela não entra no cálculo do PIB porque é informal. Mas se entrasse, se ela fizesse uma MEI, entraria como indústria. Léo, a mulher que faz bolo, ou o homem que faz bolo, ou a pessoa não binária que faz bolo em casa, essa pessoa, esse ser vivo, esse ser humano, é um industrial, é indústria de transformação. Porque compra farinha, ovo e leite e transforma em bolo. Sabe, esse negócio, indústria brasileira, não tem muita. Frigorífica é indústria, tá? Só pra vocês. Léo, como assim frigorífica é indústria? Frigorífica é indústria. É indústria de transformação. É agroindústria. Mas é setor secundário da economia, né? Entra no cálculo do PIB industrial, né? Então, esse negócio não tem mais. Léo, mas tem a Zona Franca de Manaus. Tem a Zona Franca de Manaus. Eu não sou contra a Zona Franca de Manaus, em princípio. Mas eles custam não sei quantos bilhões, não sei o que tal. Eu acho o seguinte, meu amigo. A Zona Franca de Manaus custa, destrói a indústria brasileira e não sei o que lá tal. Se não tivesse a Zona Franca de Manaus, sabe o que aconteceria com aqueles empregos? Iriam para a China.
Só isso. O que eu acho que deveria fazer? Estender a Zona Franca de Manaus para o Brasil e não estender o Brasil para a Zona Franca de Manaus. Acho que tinha que estabelecer aqueles benefícios fiscais para todas as indústrias brasileiras. Mas não pode, né? A OMC já teve denúncia do Brasil contra o Brasil por causa da Zona Franca. Né? Mas como ela era antes do GATT, né? Que virou OMC e tal. Tá. Então esse é o Brasil, gente. Esse é o Brasil. Tá bom? E o seu Luiz Bartz está certo. Varejo e companhia aérea tendem a não ser perenes no Brasil por culpa da estrutura macroeconômica brasileira. Tá bom? Da estrutura macroeconômica e do Brasil ser fechado ao comércio global. Porque o varejo o varejo atacado é a área preferencial da ação monetária do Banco Central para controlar a inflação e ele é prejudicado tanto no curto prazo como no longo prazo. No curto prazo, culpa do aumento dos juros que freia o consumo, e no longo prazo, o aumento dos juros que aumenta a inflação crônica da indústria, né, da produção. E eles não podem importar, porque é caro e você também tem algumas restrições de importação, tal, esse tipo de coisa. O Brasil é fechado, pouca logística, tal. E não só logística, como tem pouco burocrata para permitir a importação, né? É difícil o desembaraço aduaneiro. E não por má vontade do pessoal. É que é difícil mesmo. Tá bom? E a companhia aérea, porque vem pouco estrangeiro para cá, porque o Brasil é fechado. Tá bom? Ah, mas o Brasil tem um monte de turista. Não tem. Não tem, não. Tem ilha no Caribe que recebe mais gente que o Brasil inteiro. Tá bom? Ah, porque o Caribe é perto. Então é isso mesmo que eu tô falando. Tá bom? Tá bom, pessoal. Um abraço. Fiquem com Deus. Curta, compartilhem. É isso aí.